Olá, nesta análise vamos mergulhar na história de um componente eletrônico que, olha, está em todo lugar. Um chipzinho minúsculo que, sem fazer barulho nenhum, é o coração de um monte de aparelhos que usamos todos os dias. Imagina só, um componente que custa centavos, tipo quase nada mesmo. É super pequeno, mas o impacto dele é gigante. Ele é a peça-chave em praticamente tudo, desde brinquedos e carregadores de celular até equipamentos industriais super complexos. É, sem dúvida, um verdadeiro herói anônimo. E esse herói tem nome, viu? É o LM358. Sabe, se a eletrônica tivesse um canivete suíço, com certeza seria ele. Por quê? Porque ele é super versátil, confiável e, nossa, incrivelmente útil. Ele consegue fazer um monte de coisas diferentes dentro de um circuito. Tá, mas para a gente entender de verdade o que faz o LM358 ser tão especial, a gente precisa ir na raiz da questão, na identidade dele. E no fundo, o LM358 é o que a gente chama de amplificador operacional, ou, para facilitar, só amp-op. Então, o que um amp-op faz, né? Falando de um jeito bem simples, ele pega uma diferença de tensão bem pequenininha entre duas entradas e, bum, amplifica isso um monte na saída. Pensa nele como um dos tijolinhos mais básicos, mais fundamentais da eletrônica analógica. E o segredo do amp-op está no jeito que ele, digamos, pensa. Ele tem duas entradinhas, a inversora, que é o sinal de menos, e a não inversora, o sinal de mais. O trabalho dele o tempo todo é ficar comparando a tensão entre essas duas portas para decidir o que vai acontecer lá na saída. E acredite, essa comparação simples é a base de quase tudo que ele faz. Beleza. Então agora que a gente já pegou a ideia geral do que é um amp-op, vamos focar no nosso astro aqui. O que o LM358 tem de tão especial que faz ele ser tão popular? Olha só que genial! Um dos segredos da eficiência dele está bem aqui. Nesse pacotinho de 8 pinos, o LM358 não tem só um, mas sim dois amplificadores operacionais totalmente independentes. A gente vê aqui as entradas, as saídas e a alimentação para o amp-op A e para o B. É tipo ter dois cérebros em um corpo só. Muito prático. Mas o que realmente faz dele o queridinho, principalmente para coisas que usam bateria? Bom, primeiro, a tensão que ele aceita. Ele funciona com pouca coisa, tipo 3 volts, mas aguenta até 32 volts. E o mais importante, ele trabalha com uma fonte de alimentação única. Isso elimina toda aquela complicação de precisar de fontes simétricas. E em segundo lugar, o consumo dele é ridículo de baixo, tipo 0,7 mA. Para economizar bateria, isso é simplesmente fantástico. Certo. Então, com tudo isso na bagagem, o que o LM358 faz de verdade no mundo real? Bora ver as duas funções mais comuns dele. A primeira função, como o próprio nome amplificador já entrega, é amplificar. Imagina um circuito de áudio, por exemplo. Ele consegue pegar aquele sinal bem fraquinho de um microfone e deixar ele muito mais forte. E a parte mais legal é que o ganho, ou seja, o quanto ele amplifica, é controlado de um jeito super simples, só com dois resistores do lado de fora. É um controle básico, mas nossa, muito poderoso. O segundo grande talento dele é ser um comparador. É isso mesmo, ele fica comparando a tensão nas duas entradas dele. Se a tensão na entrada mais for maior, a saída dele vai para o nível alto. Se for menor, a saída vai para o nível baixo. É um sim ou não, basicamente. É exatamente essa lógica que circuitos como sensores de luz usam para acender um LED ou ligar um relé quando a luz passa de um certo ponto. Mas nem tudo são flores. Apesar de ser super popular, o LM358 não é perfeito não. Ele tem umas, digamos, pegadinhas, umas peculiaridades que costumam dar um nó na cabeça de quem está começando. E entender essas limitações é o segredo para usar ele do jeito certo. Olha só um cenário super clássico que muita gente já passou. A pessoa monta um circuito, alimenta com 5 volts e está esperando que a saída chegue lá perto, tipo 4,5 volts. Só que, nada. A saída fica travada em 3,5 volts no máximo. Ué, o que está acontecendo aí? A resposta para isso está numa característica chamada non-rail-to-rail. Como esse comentário de um fórum online explica bem, a tensão de saída do LM358 simplesmente não consegue chegar no valor máximo da alimentação. Ela sempre vai ficar um pouco abaixo, tipo 1,5 a 2 volts a menos. Então, se a alimentação é de 5 volts, o máximo que se vai conseguir na saída é por volta de 3 volts. É uma limitação do projeto dele, não tem jeito. Outra dor de cabeça comum aparece quando se tenta usar o LM358 com sinais muito rápidos. O sinal que sai dele fica todo esquisito, distorcido, parece que o amplificador não está dando conta de acompanhar a velocidade. E o culpado aqui tem nome, é a taxa de slew, ou slew rate.
Pensa nisso como a velocidade máxima de reação do amplificador. A saída do LM358 só consegue mudar de tensão numa velocidade de mais ou menos 0,5 volts por microsegundo. Para sinais lentos como o áudio, tá ótimo, mas para sinais mais rápidos, a saída simplesmente não consegue mudar na velocidade necessária e aí o resultado é essa distorção toda. Ok, então, se ele tem essas limitações, por que raios o LM358 continua sendo um dos chips mais usados da história? Por que a gente não usa sempre um componente mais moderno com performance melhor? Aí que está o pulo do gato. O grande valor do LM358 não é a performance dele ser a melhor de todas, é a acessibilidade e a robustez. Ele é barato, funciona com quase qualquer tensão e o melhor de tudo, ele perdoa muitos erros, sabe? Isso faz dele a ferramenta perfeita para aprender. No fim das contas, as falhas dele acabam virando lições super valiosas sobre como os componentes eletrônicos funcionam no mundo real. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Esse chipzinho humilde está em todo canto fazendo o trabalho dele quietinho. Agora que a gente sabe como ele funciona e do que ele é capaz, a grande pergunta não é o que já foi feito com ele, mas sim o que ainda dá para criar. Com um componente tão versátil e acessível, as possibilidades são, de verdade, quase infinitas.